Hoje nós leremos o capítulo de Apocalipse, capítulo 14, do 14 ao 20, a colheita da terra. Em seguida, vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: Use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Assim aqueles que estavam sentados na nuvem passou foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Depois disso, outro anjo saiu do templo do céu, e ele também tinha uma foice afiada. Então, ainda outro anjo, que tinha poder para destruir com fogo, veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada. Agora use a foice para juntar os cachos de uva da videira da terra, pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade, e dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com altura que chegava aos freios de um cavalo. Bom, vamos fazer uma pequena retrospectiva. O que que tinha acontecido lá no capítulo 14, na, no início, aí nos 13 primeiros versículos? Quem é que lembra? Ele tá falando dos 144 mil, né? Que tinha o Isso, nome escrito, né? Ele fala dos anciões, fala do grande coral que estava diante do trono, né? Com os 24 anciões que nós já vimos, né? E fala dos três anjos, né? Também apresenta aí três anjos, né? Que estavam naquele período lá, né? E cada anjo tinha uma fala. isso aí. Então, é uma história, se a gente pensar, é uma história. E chegou no seu ápice, né, em que quando veio o Cordeiro, quando o Cordeiro se revela para o mundo, a gente poderia dizer que é a primeira vinda de Jesus, né? Quando o Cordeiro se revela ao mundo, então a história passada, né, de um povo escolhido, ela se encerra e começa a história de todos os que seguem a Cristo, né? Então, esses anjos, ele fala que caiu a Babilônia, quer dizer, o diabo caiu, saiu lá do templo, né? Como no capítulo 12 também ele falou. Ele fala que depois dessa queda da Babilônia, muitos seguiram os sinais da besta, né? E esses que seguiram os sinais da besta, eles vão beber da ira de Deus, e que o povo santo se fique perseverante, né? Porque para o povo santo haverá, então, a, a promessa da bem-aventurança, né? Pois eles descansarão de todos o seu trabalho árduo e as suas obras o acompanharão, né? Então, dentro desse quadro, nós podemos dizer que a primeira vinda de Cristo se encerra aí e agora vem a colheita. A colheita é a segunda vinda de Cristo, né? É quando começa a se definir de uma vez aí essa, essa divisão, vamos dizer, entre, entre, entre o povo, né? Tudo bem até aí? Fizemos essa retrospectiva, né? Bom, agora então vamos ver. Quem que era esse que estava sentado na nuvem branca? Esse é fácil. Isso é Jesus, né? É Jesus, né? Vamos ler. Quem que pode ler? Adilza, você está fácil aí a Bíblia para você ler? Lê para mim Daniel, capítulo 7, os versos 13 e 14.
Lembra de abrir o microfone quando você for ler, Dilson. Pode ler. Mas lembra isso. 7, 13 a 14 O Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. e 14. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com a nuvem dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens, e todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então, essa daí é a mesma visão que Daniel viu projetada para o futuro, né? João, que já tinha visto, né, com seus próprios olhos esse filho do homem, ele agora fala desse reino que se estabeleceu de uma maneira que vai haver a justiça e a encerrar, né? Tudo bem até aí? Alguém tem alguma coisa para falar sobre esse pedaço? Não, Não? Bom, não. vamos lá. Como é que Jesus estava trajado aí? Tinha duas coisas que eles falaram aí. Ele tinha uma coroa na cabeça e uma foice afiada na Uma mão. foice. Isso aí. O que significa isso? Ele é rei, soberano, e ele é que define a ceifa, o que fica, o que leva, o que colhe, Isso quem, aí. né, na verdade. Isso aí eu acho que é o ponto central dessa passagem. Primeiro, quem faz a ceifa, o padrão da ceifa, não é a lei, não é o judeu, não é a regra do cristianismo, não é nada disso. Quem faz a ceifa é Jesus Cristo. Olha que coisa. É Inclusive, não somos nós, né? principalmente. Uhum. Ai, a gente é craque em fazer isso, né? Em separar o joio do trigo, né? A gente é craque em querer separar o joio do Uhum. trigo. É, Então, a ceifa quem faz é o próprio Cristo. Ele é a medida do perdão, da separação entre justos e pecadores, entre salvos e condenados, é Cristo. A medida é Ele. Ele é a medida. Ele é o caminho, né? e Edith, é certo dizer que quando ele, na primeira vinda, ele verbalizou: Eu não vim para julgar. Aqui ele vem para julgar, nessa segunda vinda? É certo Eu, dizer eu, isso? eu acho que eu não diria julgar, eu diria recolher o que são seus, né? Porque, na verdade, o julgamento, como ele diz lá em João, o julgamento quem deu foi o próprio Moisés, vamos dizer, é a própria lei, né? Quem escolhe por que caminho quer ir é o homem, né? Então, os que seguiram o caminho Cristo, então ele vem para recolher os seus. Você vê que ele não é o que vai pisar as uvas, as outras, ele não é o que vai jogar, né, no Ele vem lagar, para recolher. ele vem para recolher os seus e Deus. tirar os seus desse julgamento e levar para a cidade santa, Entendi. né? Então, assim, Ah, ele continua com a mesma palavra, ele não veio para julgar, mas os que são seus, ele veio para recolher. Tá. acho que isso que você está falando é o que está em João 3, 18 e 19, né?
Eu lembrei desse versículo agora com você falando, que ele fala, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz Isso. veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. É, Perfeito, perfeito. É isso aí, diz. Obrigada, que eu nem lembrava do texto, não. Eu lembrava do texto da memória, mas não da referência, né? Então é bom que fica gravado. É João 3 18, e 19. olha aí, que legal, né? Bom, então ele vem com autoridade e vem com uma função de separar aqueles que são seus, né? Por isso a foice vem na mão dele. E é uma foice afiada, né? Ele vai cortando, né? É interessante essa ideia de uma foice afiada. Por que que essa foice é afiada, hein? Você sabe que eu estava pensando nisso, eu estava olhando aqui e falei assim, por que essa foice está afiada desse jeito, né? Eu tava me perguntando sobre isso. Alguém já foi na vindima? Alguém já fez a vindima colheu os cachos de uva para... Alguém já fez isso? Eu já vi na Não. TV colhendo, eu já vi na A TV, mas foice, eles vão cortando os cachos e a foice tem que ser bem afiada para não machucar a parreira, né? Porque aquela parreira, ela vai dar novos cachos. Então, se não é um corte preciso, né? Não é um corte, agora tem até com tesoura, né? Mas se não é um corte preciso, pode machucar a parreira, né? Então, a foice é afiada porque colhe com precisão e delicadeza, né? Então, e não danifica, né? A parreira, né? Não danifica o que deu fruto, né? Então, é interessante isso, né? É para nossa proteção que essa foice é afiada, para não machucar, né? Aquele que ele recolhe, né? Bom, então, tudo bem aí o primeiro versículo? Sim. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa sobre ele? eu estava pensando, quando eu falei que eu vi na televisão, ele já usava aqueles pequenininhos, né? E agora estou Aham. pensando, o tamanho de uma foice, para poder tirar um cacho sem danificar, o cuidado que este ceifeiro tem que ter, né? Para não danificar as uvas e também não, né? Então você começa a avaliar o tamanho disso, né? E o cuidado empregado. A Bíblia é cheia dessas delicadezas, né? De nos É, mostrar. É que a gente passa tão por cima, muitas vezes, da palavra, né? E não percebe esse cuidado de Deus, né? Às vezes, talvez até porque a gente não tenha visto, né? Também uma colheita de uva, né? Então, aí fica... Ó, duas coisas que me ensinaram muito. A colheita da uva e a azeitona, o pé de oliveira, como ele é resistente, persistente, e ele não morre fácil. Quando eu vi isso, né, eu falei, nossa, isso faz tanto sentido dentro da palavra de Deus, né? Porque são coisas assim que ele usa, né? É uma linguagem que a Bíblia usa muito, né? Vale a pena um dia, se puder, tem aqui no interior de São Paulo, tem lugares que tem coisa de vinho, que dá para participar e ver a colheita, né? Bem interessante isso aí. Tudo bem? Podemos seguir? Bom, então agora é o primeiro Vamos anjo. seguir, porque agora eu fiquei curiosa com esse negócio de cuidado com as uvas, e depois o outro anjo lá, as uvas são pisadas. Agora eu fiquei, segue, que agora eu quero ir lá para o outro. É o cuidado do corte é com a parreira, na verdade. Não, é com a gente também, claro. Mas é para que a parreira não deixe de dar fruto, sabe? Porque a parreira ela dura vários anos, né? Então, cada época de ceifá-la, né? Quando você corta, se você corta e machuca, você não consegue, ela vai perdendo, por exemplo, a possibilidade de dar naquele cacho, né? Então, é com esse produtor de uvas, né? Entendeu? Vamos lá. Então, vi outro anjo que veio do templo. O que que significa isso, hein? Veio do templo.
Não? Ou a gente sabe, está com receio de falar. Não, pode falar. Por que que vocês têm medo de mim? Eu acho que eu sou muito brava, então, hein? Eu entendo esse templo como a cidade, o rei, a cidade de Deus mesmo, né? O reino de Deus, Jerusalém celestial. Pode ser isso mesmo, apesar que lá em Apocalipse, lá no final, vai dizer que lá na cidade não tem templo, porque a presença de Deus, Hum. né? Esse aí veio do templo, Aqui na minha tradução diz santuário, né? Que ele sai do santuário, santuário. Quando santuário, você isso. perguntou o que isso significa, para mim significa que ele está num lugar santo, que ele está num lugar elevado, que ele está num lugar separado. Isso aí, ele veio desse espaço onde se cultua Deus, onde se entende o santuário, né? Olha que interessante isso aí. Ele vem do templo, ele vem, se a gente pudesse dizer, ele é o que está na igreja, vem da igreja, do santuário, do espaço reservado para adoração de Deus, né? E ele grita bem forte. Interessante que não fala que ele vem lá do grande coral, da onde estavam os 144.000, né? É bem interessante isso aí. E ele grita bem forte para aquele que estava sentado na nuvem. Olha lá, ele grita bem forte para Jesus. O que que ele grita aí? Use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Olha que interessante esse anjo que veio do templo é que dá o tempo da ceifa. Ó, que interessante isso aí, né? O que vocês acham desse detalhe aí? Vocês lembram de alguma coisa que Jesus disse sobre o tempo da colheita, segundo a vinda dele? O que ele disse sobre isso? Quando os apóstolos perguntaram lá, quando que vai acontecer lá em Mateus? Quando que vai acontecer essas Que, coisas? que nem ele sabia quando isso ia acontecer, só o Pai, Olha aí. né? Então, esse anjo reservado por Deus, né? Esse anjo que está na minha visão, essa é a minha visão, não está aí, né? É um anjo que passeia pela terra para ver se a colheita está madura, se já é a hora. E quando Deus ordena para ele, ele ordena para Jesus. Agora é o tempo, pode ceifar, né? Bem interessante essa ideia, né? Então, assim, aquele que estava sentado na nuvem, ou seja, Jesus, passou a foice sobre a terra e a terra foi toda ceifada. O que que significa isso? Sua foice na terra. Houve a colheita aí, né, nesse momento, Isso né? aí, isso aí, Acabou a tá? oportunidade. Isso aí, é isso O aí. gozado é que ele não fala aqui que fez a separação, né? Ele Não. fala que passou e levou toda a colheita. Ele Nos outros, ceifou tudo, né? Para tudo, separar o que era dele, é. isso. E aí, depois disso tinha um outro, e só reforçando, né? Que essa ceifa, ou seja, esse dia de julgamento, a medida dele não é a lei, a medida dele não é outra coisa senão a foice de Jesus Cristo. O padrão da medida é a foice de Jesus Cristo. É quem está nele. Ponto. Né? Dá para entender isso? É quem está em Cristo. Ah, é quem fez tudo bonitinho, certinho. Ah, é quem nunca pecou. É quem. Não. A foice, a medida do corte desse fruto, dessas obras, né? É a medida é Cristo. É quem está nele é dele.
né? Ah, mas então eu não tenho que me santificar. Não, não é. Quem está nele não faz essas perguntas. Quem está em Cristo não fica perguntando, ah, eu posso pecar e Jesus vai me perdoar. Não, não fica perguntando isso, porque quem está em Cristo é nova criatura. Quem está no sacrifício dele? Não quer que ele seja mais duramente sacrificado na cruz pelos seus pecados. Quem está em Cristo não fica falando, ah, então eu posso pecar e no último dia me arrepender e eu estou dentro. Esse ainda não está em Cristo. Pode ser que ele chegue, quem sabe, até no último dia. Mas o quem está em Cristo entende o que é estar em Cristo, né? É ser parceiro desse reino. Nós não estamos competindo com Deus para ver se no último minuto nós vamos ganhar a queda de braço. Nós somos do reino dele, nós estamos em prol dele, né? Então, a medida é o ceifeiro que passa a foice, a medida é ele que é o ceifeiro, ele que colhe, né? Então, a diferença, às vezes, a gente fala, eu acho interessante, o pastor Lisânia fez uma mensagem muito bacana sobre isso, que a gente fala, o sacrifício de Jesus é suficiente, mas o sacrifício de Jesus foi suficiente, mas, né? Ele usava essa expressão desse mas que a gente coloca. Não, nós não estamos aqui para dizer, ah, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não. A nossa medida é, eu estou em Cristo ou eu não estou em Cristo. Ponto. Né? Não existe Certo? dúvida, né, sobre essa relação, né? Não existe dúvida sobre essa relação, né? Ou você está ou você não está, e pronto, E define tudo. pronto. Né? E se você está, você não precisa ficar discutindo, como diz não sei se é o apóstolo Paulo, como diz o autor de Hebreus lá, você não precisa ficar discutindo perdão, arrependimento. Não, você está em Cristo, você sabe que tudo aqui. Vamos falar de coisa mais profunda, vamos falar de Apocalipse, vamos falar da colheita, da vindima, vamos falar do reino eterno, né? Porque você não precisa ficar naquela primeira palavra, se é pecado, se não é pecado, se tem. Não, aquele que está em Cristo, ele recebe de Cristo o seu Santo Espírito, então ele sabe pelo coração dele o que ele deve e o que ele não deve fazer. E quando ele faz o que não deve, o Espírito Santo aponta. A gente sabe disso, não sabe? A gente não sabe disso? A gente sabe. Então, por que a gente prega outra mensagem que não a Cristo? Por que a gente prega um monte de regra, um monte de. E até o inferno? E até o inferno a gente prega. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Né? Por que a gente prega tudo isso e não prega a Cristo? Né? A medida do corte da ceifa é Jesus Cristo, não existe outra medida. Né? E é Ele que nós temos que pregar. É o seu reino de amor, é o seu reino de paz, é o seu reino de promessa, é o seu reino de promessas cumpridas, é a história toda escrita para Ele, que aponta para Ele. Quando a gente prega isso, a gente prega a boa nova do Evangelho. Né? Beleza? Tá vendo, Edna? Você já sabe o que você tem que pregar agora, hein? Já. Você já sabia, né, Edna? Tô só brincando, viu? Bom, continuemos. Depois disso, outro anjo saiu do templo. Ó, onde estava o segundo anjo também? No templo, no santuário, no lugar. Tá? Mas ele também tinha uma foice afiada. Ó, que legal. Por quê? Porque a parreira não pode ser, aquela que dá fruto não pode ser danificada. Né? Nós somos os frutos, nós somos parte da parreira, nós também fomos enxertados, né, na videira verdadeira, como ele diz, né? Parreira ou videira é a mesma coisa, viu? O fruto da vide, né? É porque, por que que eles chamavam de videira? Chamava de videira porque o vinho, como disse a Cícera muito bem lá no capítulo
dos quatro cavaleiros, o vinho traz a alegria, traz a vida, Ine- né? Inesquecível essa colocação. Toda vez que eu Eu, lembro da Cícera. eu também. Do azeite do vinho, que eu estava entendendo tudo errado, e quando ela falou, eu falei, olha que legal isso, né? Bom, então ele vem lá do altar e o que que ele faz aí? Vai ceifar, né, meu filho? Com uma foice, vai ceifar também, né? Se ele Então vem tem com uma dois foice. ceifeiros? Mas esse, ele tinha uma característica diferente, né? Ele não veio para colher, mas ele veio para destruir o que estava ali, né? Porque continua falando, né? É o Tinha outro o anjo poder. que veio para destruir, né? Olha, o outro anjo. Então, aí tinha outro anjo ainda, são mais dois anjos aqui. Então, tem dois ceifeiros. Jesus Hum. ceifa e leva os seus. E o que ficou ainda na terra também é ceifado por um outro anjo. Então, os dois são ceifeiros. Um que leva para si e o outro que deixa na terra, né? E o que deixa na terra grita pro outro lá também, pro outro anjo, né? Então, ainda outro anjo que tinha poder para destruir com fogo veio do altar. Ah, não, perdão, é ele que grita, bem Esse forte, é o terceiro, ceifa, porque ele vai destruir o que foi esse é o ter, ceifado pelo anjo, né? esse é o terceiro anjo, né? Não, segundo anjo, ó, vem o anjo que fala para Jesus e Jesus ceifa. Aí esse mesmo anjo, né? Ah, não, é outro anjo, o terceiro anjo É, mesmo, o Edna. terceiro anjo. É, porque ele é outro anjo que saiu do templo, do céu, né? E ele vem também com a foice afiada, e aí ele grita para outro anjo que tinha o poder de destruir, né? Bem forte. Aí saiu o Segura a foice terceiro anjo. afiada. Isso Aí aí, saiu, né? E aí, tá madura a uva? Tá tudo madura, pode colher tudo. Acabou o tempo, tá tudo maduro, né? E ele passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar, né? O grande lagar, né? De Deus, da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade. Olha aí que interessante. O que que significa será esse fora da cidade, hein? porque na lei judaica, tudo que era impuro era levado para fora da cidade, não era? É isso mesmo. E também porque aqueles que estão na cidade não veem, né, a impureza, não veem o castigo, né? Então, eles vão estar em outro ambiente. A igreja não vai enxergar, né, esse castigo que é muito duro, né? Que mais? E a gente vê aí que ele coloca, né, a quantidade, né, de produto das uvas, né? E, e a gente vê que é uma quantidade muito grande, né? E dele correu sangue, né? De 300 metros, 200 300 quilômetros, quilômetros, é. quilômetros. Aí você vê a altura, né? Quando eu fiquei pensando na altura dos freios do cavalo, os freios do cavalo é que ele fica na boca dele, né? Mais ou menos 1,5 metros. Então é muita gente, é muito Na sangue. mensagem fala isso. Na Bíblia, a mensagem faz essa tradução: 300 quilômetros e 1,5 metro de altura. É. E é muito triste, né? A gente saber que muitos vão se perder, não tem jeito, né? Já foi a escolha deles, né? E o interessante é que nós não estamos vendo isso, porque a gente vai estar na cidade. É isso aí. Então, ele fala, João fala aquilo que nós não vamos ver, mas que ele está vendo. É, é isso. E aí, mais alguém? Só uma curiosidade, Edith, porque agora, quando você começou fazendo essa retrospectiva aí sobre
a primeira parte do capítulo, você acha que esses três anjos da segunda parte são os mesmos três anjos da primeira parte? Porque Sei. o primeiro anjo da primeira parte, ele traz o evangelho. E o primeiro anjo da segunda parte é o que diz para Jesus, né? Vai lá colher que chegou a hora. É, eu fiquei com a impressão de que, assim, pronto, o evangelho já foi levado, todo mundo já viu, todo mundo já agora está na hora de fazer a ceifa. Vai lá. E aí o segundo anjo, ele diz, na primeira parte, ele diz que caiu a Babilônia, né? Que as nações beberam o vinho da fúria. E aqui o segundo anjo, ele sai do santuário trazendo a foice afiada. Então, assim, eu sei quem foi que bebeu, eu sei quem foi que se prostituiu com a Babilônia lá, então tá aqui a foice para. E na primeira parte, o terceiro anjo saiu dizendo em voz alta: se alguém adorar a besta e a sua imagem, vai receber a marca, também beberá do vinho do furor, será atormentado com enxofre. E aqui o terceiro anjo, ele tem autoridade sobre o fogo. Aí me veio a lembrança, né, de Jesus dizendo que o joio vai ser lançado no fogo, né, que vai haver essa separação, o joio vai ser lançado no fogo. Então, aqui, fiquei pensando que são os mesmos anjos lá de trás, são os mesmos anjos. Quando você disse que a primeira parte é sobre o passado e a segunda parte é sobre a segunda vinda de Jesus, eu pensei que são os mesmos anjos que estão sempre fazendo, ó, tô de olho, tô. A gente está aqui se preparando tudo desde sempre para esse tempo dessa ceifa. Você acha que é o mesmo anjo, que são os mesmos anjos também? Olha, eu achei muito boa a sua reflexão. Se não forem exatamente os mesmos anjos, pelo menos eles têm a mesma função, né? Muito boa essa relação. Não tinha visto, não tinha enxergado isso no texto. Muito legal disso. Mas eu acho que sim, acho que dá uma boa mensagem isso aí. Muito bom. Quando É eu estava isso? estudando, quando eu estava estudando, eu vi que tinha, eu vi alguma coisa, mas eu não tinha definido tão bem como a Dilsa definiu, não tinha. Eu vi os três anjos que a gente estudou semana passada e os três agora, mas eu não conseguia entender da forma que a Dilsa colocou aí. Eu não tinha nem correlacionado assim as duas coisas. Muito, muito bacana essa. Vamos pensar depois mais sobre isso aí, que parece que tem alguma coisa aí, né? Tem alguma. E aí, mais alguém gostaria de falar alguma coisa aí? Porque eu estava olhando aqui, quando você falou do segundo anjo, né? Ele fala assim: o outro anjo saiu do templo e ele também tinha uma foice afiada. Ponto. Ponto. Não definiu qual era a característica dele, porque nos outros ele define as características, né? Nos outros, no primeiro e no terceiro anjo. Mas segundo isso aí não tem a característica, né? E aí quando você vê aqui no outro, né? Fala sobre a queda da Babilônia, né? Uhum. Porque ele estava ali vendo essa situação, né? De idolatria, né? De julgamento já daquele povo que já estava já impecado, né? Eu tava me perguntando aqui quando eu lia, né? O primeiro anjo tem uma característica, né? O terceiro anjo tem uma característica definida, mas o segundo anjo só fala que ele saiu do templo e tinha uma foice afiada, mas não define qual é o trabalho dele nesse texto. Só ter a foice afiada? Ele só fala que o outro, né, o terceiro, disse É, para ele que tinha a foice afiada. Agora use a foice para juntar os cachos de uva da videira da terra, pois estão esse é o maduros. terceiro, esse aí é o terceiro Ele anjo, tem a né? mesma função Ah, do do ceifeiro, segundo? né? Isso, Então, isso. é o Jesus para. o segundo anjo que tem a foice, é ele quem ceifa, porque o terceiro, ele só Isso. manda ele lá, ele fala, tome a sua foice afiada e ajunte o cacho.
da videira da terra, Isso, porque as uvas estão maduras. Então, isso o mesmo. terceiro, ele tem o poder sobre o fogo. Mas quem ceifa é o segundo que saiu do templo, que está Hum. a foice, né? É isso aí. É um que são dois Racionalmente é o ceifeiros, que o né? texto me diz. São dois ceifeiros. Jesus é um dos ceifeiros que recolhe os seus cachos para si. E o anjo, o segundo anjo, é o outro ceifeiro que recolhe e ajunta as uvas para serem pisadas no lagar, né? São E dois. se ele for mesmo o mesmo anjo lá da primeira parte, esse é aquele que grita, caiu, caiu a Babilônia. Então, assim, é quem está olhando, né? Quem está se tendo os mesmos hábitos babilônicos aí, quem está, né, distante, quem está construindo as suas torres com as suas próprias mãos, né? Quem está tentando fazer as suas próprias obras, né? E aí, se pensarmos que ele é o mesmo, ele também, quando ele grita, caiu, caiu a Babilônia, ele está ceifando, ele está separando, né? É, Os cachos daqueles que são da Babilônia, né? É interessante isso aí. e quem pisa? São esses próprios anjos? Então, o que que Porque, fala porque aqui? Vamos depois ver. eles jogam lá no lagar e há uma pisadura. Mas quem pisa? São esses próprios anjos? Acho que é a fúria de Deus, né? Olha, o anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus. É, Eu acho que quem prensa, né? Que o pisar é imprensar, né? A uva, hoje em dia, a gente não nem pisa mais, o lagar é prensado mecanicamente, né? E as uvas foram pisadas no tanque fora da cidade. Quer dizer, a própria fúria do Senhor que está fora da cidade é quem prensa, né? Porque essa fúria, ela é cheia de misericórdia, como a gente viu semana passada, até esse momento, né? E aí, nesse momento, Já não tem a misericórdia, colhido, né? a misericórdia fica com os que foram colhidos e levados por Cristo, e a prensa da fúria de Deus e, como se espreme, né? É tudo muito figurativo isso, né, gente? É sim. tudo muito. O que que a gente poderia dizer que seria espremida a fúria de Deus, né? Imagina se a gente fosse pensar hoje numa pessoa que não acredita, que não tem a Cristo, que tipo de prensa ela sofre, que tipo de opressão ela sofre, né? Vocês veem isso, né? A Dilsa lá nos trabalhos que desenvolve e na vida, nós vemos isso na vida, a Adriana na escola, cada um de nós a gente vê, quando a gente vê uma pessoa que está distante da graça de Deus e que é oprimido, o que que seria essa fúria de Deus? Não é um Deus bravo, carrancudo, mas a própria ausência do Senhor imprime uma dor, uma falta de sentido na vida, uma opressão mesmo, uma opressão maligna, né? Eu lembrei da Adriana falando dos diagnósticos de TOD, né? Da Dilsa contando lá a história do menino que a mulher estava querendo matar, né? O que que é essa fúria, essa opressão que as pessoas que estão na ausência da presença de Deus sentem? É uma prensa aquilo, é uma vida prensada, doída, machucada, que não tem esperança, né? Porque nós somos também apertados, mas nós temos esperança, né? Nós temos essa misericórdia que nos alcança, esse lugar de descanso, né? Que é o que o anjo fala lá no final daquele primeiro trecho do capítulo, no versículo 13. Ele fala: felizes os que agora em diante morrem no Senhor, que eles são felizes, pois eles descansarão do seu trabalho, né? Essa é a nossa esperança. A gente sofre dores, sofre
desilusões aqui nesse mundo, como qualquer outro, mas nós não estamos prensados eternamente nessa vida, presos eternamente nessa vida sem sentido, né? A gente tem esperança do alto, a gente é feliz porque descansa de todo o nosso trabalho, né? Às vezes a gente fica pensando muito no literal, né? Vai ser, Deus vai exprimir, Deus vai. Mas nós já vemos isso. Vocês não veem essas pessoas oprimidas e presas? Eu tava vendo um videozinho, uma fala, né? E o rapaz estava numa barbearia, não sei se vocês já ouviram, numa barbearia, né? E o barbeiro tá falando assim: olha, seu Deus aí, você fala que você tem seu Deus, mas tem tanta morte, tanta violência, tanta criança sendo assassinada. Onde está o seu Deus? Porque ele permite que tanta miséria acontece no mundo, né? E ele não tinha o que falar, né, diante daquela colocação. E ele saiu, né, e ficou pensando. E ele pegou uma pessoa bem barbuda e levou. Ele falou assim: olha essa pessoa barbuda. Então não existe barbeiros. Por que essa pessoa está barbuda, né? E ele falou assim: ah, mas ele não vem me procurar, né? Porque se ele vir, a mim que sou barbeiro, eu vou poder tirar a barba. É a mesma coisa, né? Se as pessoas não forem a Deus, elas continuarão na mesma situação, né? Porque a gente tem que se achegar a Deus para que Ele nos acuda naquele momento de dor, né? Porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, né? Nós passaremos por isso, mas também a palavra de Deus diz: tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, se a gente não for até Ele nada pode fazer. Assim como o barbudo não estava com barba porque não tinha chegado ao barbeiro, né? Então, a gente vê essas pessoas aqui que são oprimidas, aqui que você está falando, né? São elas que não se achegam ao Senhor, por isso passa por essa situação. E se não acordar em tempo hábil, né? Serão essas que sofrerão, né? Da ira, da fúria de Deus, porque não se achegou a Deus. Não se- Tem aquele versículo que diz que quem crê em mim será salvo e quem não crê já está condenado, né? Quer dizer, às vezes a gente pensa nisso aqui, lá, no outro momento, mas se a gente está falando de eternidade sem essa ideia de cronologia, essa opressão que essas pessoas vivem vai ser levada para a eternidade. É uma opressão de alma, né? De ausência, de falta de sentido, né? Então a gente já conhece isso, a gente já sabe o que é isso, né? Por isso que a gente logo opta por estar em Cristo, né? Então aquele que não conseguiu enxergar isso, infelizmente, vai ter que passar por isso também pela sua eternidade, né? É isso E aí. quando você fez a colocação aí de que é a fúria de Deus, né, que esmaga, que pisa, me veio essa ideia assim de uma energia, né, uma energia que faz força, né, como o vento, por exemplo, que, né, é capaz de fazer girar energia, fazer aparecer, né, criar energia mesmo para fazer luz, né? Isso tem uma força, né? Isso cria uma energia, né? E fiquei pensando nessa ira de Deus assim como essa energia mesmo, né? Que tem força e que faz essa prensa, né? Que faz essa força que sangra, né? É. E nós somos criados com o propósito de louvar e dar glória a Deus, né? E quando a gente não está na presença de Deus, nós sabemos, quando a gente cai em pecado e a gente sabe que a gente não está na presença de Deus, a dor que isso causa, né? Imagina uma pessoa que fica constantemente, mas a gente corre e volta, pede perdão, confessa o pecado, fala, não me despreza, Senhor, eu sei que eu sou pequena, não me despreza, e ele acolhe. Mas imagina uma pessoa que não tem isso, que fala, não, Deus não existe. Imagina a opressão que cabe dentro dessa pessoa, né? Não é, é por aí. Bom, vamos orar, que já deu o nosso tempo. Semana que vem vai ser legal, que é o cântico. Semana que vem é o cântico de Moisés. É muito legal. Quem que vai orar para nós hoje? Cícera, você pode?
Você está aí tão quietinha. Então, por favor. Tentando abrir o microfone aqui. Namora, Vamos. é que tem textos que a gente fica assim, né? Jesus, se o Senhor não trouxer luz aqui para minha cabeça, parece que as coisas ficam um pouco sem sentido, né? Porque eu não sei vocês, mas para mim que nasceu num lar cristão, num lar evangélico, a cabeça da gente é cheia de coisas que não é isso que a gente está lendo, entendeu? Então a gente fica aí tentando, por exemplo, Jesus, começa a achar um lugarzinho aqui para poder as coisas fazer um sentido. Tira aí, né? Desconstrói tudo que eu tenho, que tem momentos que a gente precisa ser desconstruída, né? E essa desconstrução, ela às vezes ela leva tempo, né? E eu estava vendo os textos e eu falei assim, gente, quando a Edith falou ele não veio para julgar, é totalmente contrário àquilo que eu aprendi, né? Eu aprendi, ó, cuidado com o julgamento, ele vai vir para julgar mesmo, entendeu? Mas não é no sentido que isso não é uma verdade. Está lá, é bíblico, a palavra dele é quem vai julgar, né? Nós não somos nós. É a palavra vai julgar. Então eu fiquei tentando aqui botar ordem nos meus pensamentos, por isso que eu fiquei quietinha. Vamos orar, então? Vamos. Jesus, muito obrigado, porque nós estamos aqui. A tua palavra, ela continua sendo vida para nós, ela continua sendo remédio para as nossas feridas, ela continua sendo o bálsamo e ela continua sendo ânimo para nós. Em nenhum momento que nós ouvimos hoje é para nos trazer uma reflexão de medo, mas uma reflexão de alegria, de sabermos que estamos guardados no Senhor. Que no nosso coração haja alegria por isso, porque o Senhor já separou o teu povo e o Senhor já escolheu o teu povo e nós fazemos parte do teu povo. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu e nos ajuda a entender com alegria a tua palavra, Jesus. Nos dá entendimento, que a sua graça ela seja contínua em nós e que em nenhum momento a gente se esqueça da tua bondade para conosco, Jesus. Sim. Que a nossa memória nos leve de volta lá atrás, quando o Senhor nos encontrou um dia, independente das nossas situações, dos lugares que nós estávamos, que às vezes parece ser um lugar tão simples, mas o Senhor nos achou. O Senhor nos encontrou e nos trouxe para esse lugar de gozo, de alegria. E o Senhor tem nos suprido todos os momentos com a esperança da tua palavra que se renova toda manhã. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco e continue falando aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Amém. Amém.